Olá pessoal, por aqui Cristiano Guedes do canal Me Ensina Direito, de volta aí com mais um aprendizado em conjunto. Antes de iniciar o nosso estudo, gostaria de pedir a vocês para se inscreverem no canal, marcar o joinha aí, também marcar o sininho para assim que tivermos mais novidades vocês serem informados de imediato. O nosso tema de estudo hoje está lá presente no Código Penal, no título 11 dos crimes contra a administração pública e mais precisamente no capítulo 1 dos crimes praticados por funcionário público contra a administração em geral. Estudaremos o tipo penal do peculato. O tipo penal do peculato está presente lá no artigo 312 e esse artigo traz a seguinte redação: apropriar-se o funcionário público de dinheiro, valor ou qualquer outro bem móvel, público ou particular, de que tenha posse em razão do cargo, ou desviá-lo em proveito próprio ou alheio. Para que a gente entenda melhor esse assunto do tema do nosso estudo, é necessário que vocês vão até o artigo 327 e lá encontra-se a definição do que vem a ser funcionário público e também quem é que pode ser equiparado a funcionário público. Como se vê na redação trazida pelo artigo 312, trata-se de um crime que quem comete necessariamente tem que ser funcionário público, como falei, ou de verdade ou por equiparação, e o bem a ser apropriado, nesse caso, ele não necessariamente precisa ser público, ele pode ser aí também um bem particular, desde que essa apropriação ela se dê em razão do cargo que o funcionário público vem ou está a ocupar. A pena nesses casos é de reclusão de 2 a 12 anos. E aí vem o assunto da nossa aula passada, né? Fiança no processo penal. Quem viu lá o slide passado de fiança no processo penal sabe que nesse caso aí, em virtude da pena máxima privativa de liberdade aplicada ser superior a 4 anos, nesse caso, só o magistrado, só o juiz é que poderá arbitrar a fiança. Passando adiante com o nosso estudo, adentraremos agora no parágrafo 1º, do artigo 312. O mesmo traz a seguinte redação: aplica-se a mesma pena se o funcionário público, embora não tendo a posse do dinheiro, valor ou bem, o subtrai, e aí a gente marca essa palavra, ou concorre para que seja subtraído. A gente sublinha essa frase aí para explicar um momento posterior. Em proveito próprio alheio, valendo-se de facilidade que ele proporciona à qualidade de funcionário. Pessoal, eu destaquei esse trechinho aí do parágrafo 1º do artigo 312 para mostrar para vocês que nessa parte, o delito de peculato, nessa situação, ele se assemelha bastante ao que diz lá o artigo 155 com relação ao crime de furto, onde diz subtrair para si ou para outro em coisa alheia móvel. A diferença é que aqui nesse caso nós temos um funcionário público praticando e em razão das facilidades, se valendo da facilidade que o cargo lhe proporciona. Em face dessa semelhança de parecer um pouco com o crime de furto, a doutrina então apelida esse tipo penal de peculato, nessa situação aqui do parágrafo 1º, de peculato furto. Passando adiante com o nosso estudo, veremos agora o que diz o parágrafo 2º. Se o funcionário público concorre culposamente para o crime de outrem, a pena será de detenção de 3 meses a 1 ano. Nessa situação aqui, pessoal, a gente tem o que é conhecido por peculato culposo. Isso aqui já não é a doutrina que fala. Isso aí é uma tipificação, é nomenclatura que está lá presente no Código Penal mesmo. E quando se fala em culpa, vem logo na nossa mente, vem logo na cabeça aquelas 3 palavrinhas: imprudência, imperícia ou negligência. A gente, olhando direitinho, atentando direitinho para o que diz o parágrafo 2º, ele fala o seguinte: se o funcionário concorre culposamente para o crime de outrem. Ou seja, nós temos uma situação aí que uma pessoa, pode ser até o funcionário público, vamos usar o funcionário público, já que é o tema do nosso estudo,
faz parte do tema do nosso estudo, ele vai praticar um crime de peculato, mas para isso ele necessita, digamos, obter a chave de um almoxarifado de uma repartição pública. E essa chave, ela, digamos que fique sob os cuidados de um funcionário público que vamos chamar então de mévio. E mévio, que é o guardião desse almoxarifado, para a gente falar, para a gente entender melhor, de forma negligente acaba deixando essa chave jogada pelos cantos da repartição, de modo a facilitar que Tício, esse outro funcionário que quer se apropriar de um bem em custódia em custódia da administração pública ou então um bem público mesmo, Tício vem e, se aproveitando dessa negligência de mévio, acaba se apoderando dessa chave e indo até o almoxarifado e subtraindo esse bem público ou particular que ele tem interesse. Nesse caso aí, mévio, como guardião desse almoxarifado, como responsável por cuidados desse almoxarifado, ele concorreu aí culposamente em virtude de sua negligência, de sua falta de cuidado na questão de guardar essas chaves, de ter um local específico, de ter mais cuidado com essas chaves. Mévio concorreu culposamente para o crime então de Tício. Nesse caso, a pena será de detenção de 3 meses a 1 ano, como foi falado. Aí vem o que diz vamos dizer o que diz o parágrafo 3º. No caso do parágrafo anterior, a reparação do dano, se preceder a sentença irrecorrível, aquela sentença que não cabe mais recurso, que já transitou em julgado, se ela vier antes, a reparação do dano, extingue-se a punibilidade. Mas se ela vier depois, a pena será reduzida de metade. Passando adiante com o nosso estudo, adentraremos agora no artigo 313, o qual traz a seguinte redação: apropriar-se de dinheiro ou qualquer utilidade que, no exercício do cargo, recebeu por erro de outrem. Veja bem, aqui não é você pagando pelo erro de outra pessoa, não. Perdão, pagando pelo erro de outra pessoa, não. Aqui é você pagando por querer dar uma desperta em cima do erro de outra pessoa. Querer se aproveitar do erro de outra pessoa. Esse tipo penal do artigo 313 é conhecido por peculato mediante erro de outrem. E também essa nomenclatura aí não é da doutrina, mas sim do próprio Código Penal. Então vamos aí nos utilizar mais uma vez dos amigos aí Tício e Mévio para ilustrar o nosso exemplo e entendermos melhor como é que caracteriza esse tipo penal. Digamos aí que Tício receba de um determinado departamento, de sua instituição, ou até mesmo de seu chefe, um bem público ou um valor que deva ser encaminhado aos cuidados de Mévio, que deva ser colocado aos cuidados de Mévio. Então Tício deveria pegar esse bem ou valor e entregar a Mévio para que ficasse sob os cuidados dele. Mas, de forma errônea, Tício acredita que deve entregar aquele dinheiro não a Mévio, mas sim a Caio. Porque não lhe foi falado nome, mas sim foi falado apenas o cargo. Entregue esse dinheiro ao gerente. E digamos que Mévio e Caio são gerentes. E Tício, por erro, em vez de entregar a Mévio, acaba entregando a Caio. Nesse caso aí, Caio, ao receber esse dinheiro, se apropria dele indevidamente, pois imagina da seguinte maneira: eu não fiz nada, esse dinheiro chegou a mim por erro de um terceiro, eu não tenho nada a ver. Errado. Nessa situação aí, Caio estará cometendo o crime de peculato mediante erro de outrem. Por quê? Porque ele está se apropriando de um dinheiro ou bem que, no exercício do cargo, ou seja, por ele ser gerente e por isso ter sido confundido com Mévio, ele acaba recebendo por erro de outrem. Por erro de quem? De Tício. Só para a gente recapitular, se vocês não tiverem entendido bem aí a narrativa, Tício recebe de seu chefe um bem ou valor para entregar a um gerente de sua repartição.
a alguém, um de seus chefes de sua repartição. Porém, devido Mévio e Caio ocuparem cargos de mesmo nível, Tício acaba se confundindo e, em vez de entregar a Mévio, que era realmente que era para receber, entrega a Caio. E Caio, de forma dando uma de esperto, querendo obter vantagem em cima do erro de Tício, se apropria daquele valor e aí estará então praticando o tipo penal de peculato mediante erro de outrem. É importante destacar aí que esse erro de Tício, ou seja, aquele que recebeu o valor e que deveria repassar para um dos gerentes, ele não pode ter sido provocado então por Caio. Por quê? Porque digamos que se Caio provocou esse erro, se Caio chegou lá para Tício e disse assim, olha, o gerente a quem você deve entregar sou eu. Eu sou a pessoa que deve receber esse valor, que deve receber esse bem, ficará aos meus cuidados. Se ele deu causa a esse erro, é entendimento da doutrina que aí já não teremos mais o crime de peculato mediante erro de outrem. Mas nesse caso aí nós teremos um caso típico, um caso mais assemelhado ao tipo penal de estelionato, visto que nesse caso Caio vai estar induzindo Tício ao erro no intuito de obter o quê? Uma vantagem ilícita. A pena para esse tipo de delito é de reclusão de 1 a 4 anos. E mais uma vez a gente voltando para a aula anterior de fiança no processo penal, aqui nós temos um caso em que a pena privativa de liberdade máxima aplicável é de 4 anos no caso. Então a gente percebe aí que nesse caso a própria autoridade policial ela será competente para arbitrar a fiança. É isso aí, pessoal. Assim a gente termina mais um estudo em conjunto. Espero que tenham gostado. Mais uma vez peço a vocês para se inscreverem no canal, dar o joinha aí, marcar o sininho. Isso é uma forma simples, uma forma singela de vocês patrocinarem o nosso estudo, patrocinarem o nosso trabalho. Para vocês pode não significar, muita coisa, mas para mim significa muito. Espero que tenham gostado mais uma vez dessa nossa videoaula. Fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, tchau.